Olá, mais uma vez estamos de volta agora para a nossa aula de número 2, cujo tema áreas. A abordagem será relembrar a você os principais conceitos de áreas e os principais modos de se pensar este tema. Então vamos ao tema, começando com áreas de polígonos. Vamos pegar o primeiro dos polígonos, dos mais importantes, dos mais presentes. Estamos falando do triângulo. Para pensar a área de um triângulo, a área A, esse resultado será representado por A para a área desse triângulo, você deve, primeiro, escolha um lado do triângulo para você chamar de base. Qualquer lado. Escolha um lado conveniente, normalmente é o lado que você tem medida, um lado que te seja conveniente. Conveniência também na escolha da base, porque escolhida a base, você tem que enxergar a altura. A altura é a distância entre o vértice oposto a esse lado chamado base, ok? Essa distância ela é perpendicular a essa base, é o menor trajeto que eu tenho entre base e o vértice oposto. Eu preciso da medida da base e da altura relativa para poder fazer essa conta. A área de um triângulo é base, representado por Bzinho, vezes H, representando a altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Isso num triângulo acutângulo. Repare, escolhi aqui no meu desenho, por uma questão de conveniência, a medida Bzinho como base. Seria um dos lados do triângulo, como eu te falei. O vértice oposto me traz a sua distância até essa base. Essa distância perpendicular é a altura H. Notem que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Aqui em vermelho, o maior dos seus ângulos internos do triângulo é um ângulo agudo. O triângulo seria acutângulo. Estou chamando a atenção para o ângulo e para o tipo de triângulo, portanto, porque pouco importa se o triângulo é acutângulo. Se o triângulo é retângulo, a ideia vale da mesma maneira. Se eu chamar esse cateto de base, esse cateto que você vê o cursor do meu mouse passando, imediatamente do vértice oposto a esse cateto chega formando 90 o outro cateto. Em triângulos retângulos, grave isso. Para você calcular a área de modo rápido, basta fazer medida de um cateto multiplicado pelo outro cateto dividido por 2. Você estará fazendo base vezes a altura dividido por 2. E num triângulo obtusângulo? Se eu chamar esse lado, onde já está marcado aqui na figura de base, lá do vértice oposto viria a altura para formar 90 graus com a base. Porém, meus amigos, não dá para vir por dentro do triângulo. Seria impossível formar 90 graus aqui dentro. A gente vem formar fora. Como? Prolongando a base. Esse prolongamento não faz o tamanho da base aumentar. Não faz. Eu só prolongo para enxergar a altura que chega perpendicular ao prolongamento da base. Continua sendo então base vezes altura sobre 2. Qualquer lado do triângulo serve como base. Escolhida a base, a altura sai do vértice oposto e vem formar 90. Nesse triângulo obtusângulo, se por um acaso a base fosse o lado oposto ao ângulo vermelho, pode, se você souber essa medida. E se você tiver a medida da altura que vem formar 90 graus aqui dentro. Tá? Essa seria a altura, estou seguindo com o meu cursor do mouse para você ver. Essa é a altura relativa a esse lado, fosse a escolha desse lado como base. Ok? Agora, essa é a ideia fundamental de cálculo de área de triângulo. Às vezes, o exercício te dá informações que, se você fugir a essa ideia e for em busca de outras ideias que eu vou te falar agora, tua vida fica mais fácil, você facilita a sua vida. Como assim? Vem ver. Próxima ideia que eu trago são então as variações dessa ideia de área de triângulo. Maneiras de calcular essa área que fogem a essa ideia fundamental. Uma das ideias é quando você sabe de um triângulo. Um lado, representado aqui por Bzinho, outro lado Azinho, e o ângulo θ entre esses lados, o ângulo formado entre esses lados. Quando você tiver dois lados e um ângulo entre eles, você pode calcular a área A do triângulo, fazendo o produto entre os lados dividido por 2 e multiplicando pelo seno do ângulo. Parecido com aquela história de base vezes altura sobre 2. Agora você faz o produto entre dois lados e divide por 2 e multiplica pelo seno do ângulo entre eles. Vamos dar um exemplo? Assim,
Você sabe que um lado mede 8 centímetros, outro 10 centímetros e o ângulo entre eles 30 graus. Pois eu vou fazer o produto entre os lados, dividir por 2 e multiplicar pelo seno de 30. Você já assistiu a nossa aula 1, certo? Lembre-se que eu disse seno de 30, cosseno de 60, tangente de 45, todos eles em graus, né? São valores que nós temos que saber de cabeça. Seno de 30, fala aí baixinho para eu ouvir. E isto, meio, então é lado vezes lado dividido por 2 vezes meio. Não é? Já podia ter simplificado o 2 pelo 10, o 10 com o 2, ou o 8 com o 2, enfim. Né? Simplificar o 8 com o 2 ficaria 4 vezes 10, daria 40 essa conta, vezes o seno que é meio, seno de 30, vai dar 20 centímetros quadrados. Atenção, se as unidades de medida linear, centímetro, medida linear, os lados em medidas centímetros, você tem a área em centímetros quadrados. Fosse em metro, as medidas lineares, a medida linear dada, metro quadrado. Quando eu calculo a área, a unidade de medida vem ao quadrado, medida de superfície. É uma boa ideia esta, hein? Quando eu tenho, então, para fechar, lado, lado e o ângulo entre esses lados. Próxima ideia também pode ser interessante para você. E quando o triângulo for um triângulo equilátero? Aquele que tem todos os seus lados de medida x. Então, digo de novo, você já assistiu a nossa aula 1, certo? Se você não viu, está direto na aula 2, vá procurar a aula 1. Falei sobre o triângulo equilátero. Não é? Todos os lados de medidas idênticas entre si. Pois você calcula a área do triângulo equilátero, e só vale para o triângulo equilátero, através dessa fórmula. Lado ao quadrado, x quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A dedução dessa expressão, pessoal, pode ser feita através da ideia imediatamente anterior. Se eu pegar lado vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2, a ideia de agora, você chega nessa representação, nessa fórmula. Ok? Eu trago ela direta para aquela ideia de relembrar você do que é a área de um triângulo equilátero. Tá certo? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aproveito e faço uma pergunta, porque mais à frente nos exercícios eu vou precisar que você saiba. Você lembra a medida da altura do triângulo equilátero? No triângulo equilátero, todas as alturas que eu traço, relativas a qualquer lado, essas alturas são todas idênticas entre si. Claro, os lados são todos idênticos, a altura traçada também vai ser. Dá para pensar a altura do triângulo equilátero usando o seno de 60 graus, a altura lado oposto, pela hipotenusa traçada a altura que chega formando 90 graus, a hipotenusa seria x. Se você fizer seno de 60 igual a altura h dividido por x, anota num cantinho que eu vou só falar. Faz parte também desse momento que você anote em algum lugar para a gente usar mais à frente e confirmar se você anotou correto. Seria, se o lado é x, a altura seria h, a altura h, igual a x vezes raiz de 3 sobre 2. Isso sai fazendo seno de 60 graus aqui dentro. Tá bom? Mas vamos voltar a falar da área? Então, se essa fórmula existe, e ela existe para triângulo equilátero, se eu te falar desse triângulo que tem 6 metros em cada um dos seus lados, você tem que a área é 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4 vai dar 9, 9 raiz de 3. A unidade de medida, metro quadrado. Então, se for triângulo equilátero e ele aparece muito, vale a pena saber essa expressão. Não é? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Coisa mais linda. Próxima ideia, minha gente. E triângulos semelhantes, quando eu falo em triângulos semelhantes, lembra da aula passada, eu tenho ampliação e redução proporcionais quando eu tenho triângulos que são semelhantes, cuja simbologia é esse tio, né? O triângulo ABC. Esse tio indica que o ABC é semelhante ao PQR. É um triângulo maior e o outro menor. Eles são proporcionais, né? O pequeno é a réplica, o grande é como se fosse o que acontece na vida real. Você já assistiu ao vídeo 1, já te convidei a vê-lo
algumas vezes já, né? Nesse nosso encontro. Você já assistiu, sabe do que eu estou falando. Pois nós lá naquele vídeo mostramos que quando em triângulos semelhantes nós dividimos um lado pelo seu lado correspondente, um lado do grande pelo lado correspondente no pequeno, ou vice-versa, a gente chega na razão de semelhança K. A novidade que eu estou colocando a altura do grande e a altura do pequeno, acredito que seja fácil de imaginar que nessa redução proporcional ou ampliação proporcional, a altura acompanha a mesma proporção dos lados, né? Dá para entender? Se eu reduzo, esse é o grande, o ABC, e esse é o pequeno, o PQR, para ir do grande para o pequeno, eu multiplico todos os lados por um certo número, que é a razão de semelhança, as alturas também vão acompanhar essa mesma proporção, certo? Pois, gente, essa razão de semelhança também aparece quando nós comparamos as áreas desses triângulos semelhantes. A área do triângulo ABC com a área do triângulo PQR, sendo eles semelhantes. E a relação que surge é esta, que a área do triângulo dividido pelo outro semelhante é K². Veja, aqui eu usei a área do ABC pela do PQR, porque na montagem da razão de semelhança eu fiz a medida do ABC pelo PQR, em todas. O numerador era a medida do ABC e do denominador PQR. Por isso que eu obedeci a mesma ordem. E a razão de semelhança ela surge só que ao quadrado. Grava assim: medida linear, medida de lado em triângulos semelhantes, quando dividida, dá k elevado a 1. Medida linear tem dimensão 1. Área, quando comparada, uma área pela do triângulo semelhante, vai dar k². Por que k²? Porque a área tem dimensão 2. Só tem área aquilo que tem duas dimensões. Então grave dessa forma, nós usaremos mais adiante, vale a pena. E aí na sequência eu trago para vocês, para você, né? Para você que está me assistindo, área de quadriláteros notáveis. Quem são os quadriláteros notáveis, minha gente? Vamos relembrar enquanto eu te apresento as ideias de cálculo de área, a medida da superfície desse primeiro que é o paralelogramo. Para calcular a área de paralelogramo, ó, ouça bem. Ele tem 4 lados, o paralelogramo. Os pares de lados opostos, eles são sempre paralelos e congruentes, de mesma medida. Este que está aqui, então, é paralelo idêntico ao oposto a ele. Este que está aqui embaixo é paralelo idêntico oposto a este. Para calcular a de paralelogramo, você precisa escolher um desses 4 lados como base, e escolhi este aqui de baixo. Se aqui está a base, a altura sai do vértice oposto e chega formando 90 graus com essa base. É igualzinho em triângulos. Eu vou fazer o produto de base vezes altura. Tudo bem? Eu só não divido por 2, mas é a mesma ideia de triângulos. Base vezes altura. Escolhe um lado para chamar de base e a altura vem do vértice oposto formar 90 graus com essa base escolhida. Losango. Aliás, é losango. Não é losango, hein? E o losango, uma coisa que pouca gente grava, é que ele tem os 4 lados de mesma medida. Igual ao quadrado. Se você pensou, você está certo, você está certa. É igual ao quadrado. Só que o quadrado tem, a gente vai ver ele na sequência, ele tem todos os seus ângulos internos iguais a 90 graus. No losango não, os ângulos internos não são iguais a 90, todos eles. Na verdade, pode ser, tá? Porque, olha a minha fala, todo quadrado é um losango, sem dúvida. Nem todo losango é quadrado. Aqui é um losango que não é quadrado, mas poderia ser. O fato é que o losango ele tem de obrigação 4 lados congruentes entre si. E, como todo quadrilátero, o losango tem 2 diagonais. Só que com uma característica. No losango, as diagonais cruzam no seu ponto médio, no ponto que divide cada uma das diagonais na metade. As diagonais cruzam no ponto médio de modo perpendicular. Olha aí, 4 ângulos retos. Num losango que não é um quadrado, você tem 2 diagonais no losango de medidas diferentes. A diagonal menor, que é sempre oposta ao ângulo menor do losango. Esse ângulo que está aqui, ele é menor do que o ângulo que está aqui. Por quê?
porque esse menor ângulo vai enxergar a menor diagonal. Aliás, esse menor ângulo tem outro idêntico a ele aqui do outro lado. Esse ângulo daqui mede a mesma coisa que esse. E este ângulo daqui, ele vai ser o maior. Se ele é o maior ângulo, ele é um ângulo obtuso, já que esse é um ângulo agudo. O obtuso que está aqui em cima, que enxerga a maior diagonal, que eu chamei de desão, é idêntico ao ângulo que está aqui embaixo, obtuso. Lembra disso? A soma dos 4 ângulos internos em qualquer um dos quadriláteros, mesmo que não sejam notáveis, esses são os notáveis, mas em qualquer quadrilátero, 360 graus a soma dos ângulos. Mas vamos voltar a falar de área. Tudo isso é para você ir relembrando. A área do losango é o produto das diagonais, grande e pequena, dividido por 2. Posso te falar um segredo? Pouca gente fala disso. Se for um quadrado que você tem, no quadrado as diagonais cruzam no ponto médio também. No quadrado as diagonais são idênticas entre si. Dá para usar essa fórmula para calcular a área de quadrado também. É diagonal vezes diagonal dividido por 2. Encara assim. Num losango que não é quadrado, você tem diagonal maior e menor. Num quadrado, você tem diagonais que são idênticas. Mas você pode fazer o produto das diagonais dividido por 2 num quadrado, que você chega na área dele. Tá? Então aí uma dica legal para você. Talvez você não soubesse dessa. Próxima ideia, justamente quem? O quadrado. Um quadrado é um losango. Os 4 lados são todos idênticos entre si, só que a novidade é que os 4 ângulos internos são retos. E aí é mais comum que a gente fale que a área do quadrado é o produto entre seus lados, né? Ou lado ao quadrado. Também pode ser. Mas dá para encaixar no losango, insisto. A última das ideias, o retângulo, não é mesmo? O retângulo que também tem lados opostos, paralelos congruentes, assim como no quadrado. Assim como no losango, tá? Os lados opostos são paralelos e idênticos. No losango, os 4. No quadrado, os 4. No retângulo, é igual no paralelogramo. Este aqui é idêntico ao de cima, paralelo, congruente, e este que mede H é igual a este também. Assim como no paralelogramo, no retângulo eu faço escolher um dos lados para chamar de base, o outro é a altura. É muito fácil, minha gente, é muito fácil. Tenho certeza que você está olhando e falando assim, puxa, é mesmo. É mesmo. E a última, o trapézio. O trapézio ele tem como novidade em relação aos anteriores ter só 2 lados opostos paralelos, só um par de lados opostos paralelos. Você tem 2 outros lados opostos que não são paralelos, eles são chamados de lados transversos. Tá? No trapézio, você vai ter uma base menor e uma base maior. E a altura que é a distância entre essas bases, certo? A área do trapézio você deve lembrar, porque é curioso, a gente normalmente lembra do trapézio, a gente até esquece dos outros. Quadrado e retângulo não, né? Mas do losango e do paralelogramo muitas vezes a gente esquece. Mas do trapézio não. É base maior, a medida da base maior, mais a base menor, vezes a altura sobre 2. A gente vai aplicar isso num dos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco. Aliás, você que está assistindo essa aula e está se perguntando cadê os exercícios para ilustrar tudo o que eu estou dizendo, esses exercícios virão ao final da teoria dessa vez, ok? Então, continua com a gente aqui na teoria que a gente vai chegar nos exercícios. Próxima ideia, pessoas, é falar sobre área de círculo e suas partes. Apesar de aqui de cima estar como área de polígonos, o círculo não é mais um polígono, ok? Encare como áreas de maneira geral. Estamos falando agora de área de círculo. Não é mais polígono, mas ficou ali o resumo relembrando como um contexto geral. Área do círculo. Círculo, você lembra? Na aula passada nós falamos do comprimento da circunferência. Para você que não sabe a diferença entre circunferência e círculo, circunferência é só a casquinha, é só a curva, tá? Círculo é o disco. É a curva mais os pontos internos. Circunferência é só a curva, círculo é o disco. Tudo que está dentro também te interessa. Por isso que na hora de falar de área, normalmente a gente fala área de círculo. Para calcular área de círculo, não tem muito o que inventar, é uma fórmula também. Π vezes o raio ao quadrado.
De tal maneira que o π é um número irracional, você já sabe, só substitui quando o exercício manda. E para calcular a área desse círculo, eu faço de raio 2, por exemplo, π vezes 2 ao quadrado. πr ao quadrado. A área será 4π centímetros quadrados, já que o raio estava em centímetro. Então é a aplicação de fórmula. Agora, da mesma maneira que a gente falou no pedaço de circunferência num arco, na aula 1, a gente pode falar na área de um pedaço de uma circunferência. Espero que você não esteja com fome, porque a gente pode falar que o setor circular, a área do setor, que é uma parte de um círculo, é como se fosse a área de uma fatia de pizza. Oh, que delícia! Dependendo do horário que você está vendo essa aula, hein? O estômago vai até dar aquela revirada. Revirada de fome, fazendo aquele barulhão. Não é? Vai na geladeira que vai ter uma pizza lá. Faz uns 4 dias que ela está lá, mas tudo bem. Vamos voltar para a aula. A área do setor circular, minha gente, é a área da fatia de pizza. Ela tem um ângulo central θ. Você vai concordar comigo, quanto maior o ângulo, maior a fatia. Não é? E quanto maior o ângulo central, maior a área dessa fatia, da chamada fatia de pizza, do setor circular, eu posso montar uma regra de 3 simples. Onde, se o ângulo central fosse 360 graus, a volta completa, nós teríamos um círculo completo, uma pizza inteira para a gente. Porém, o ângulo é θ. E para o ângulo θ eu tenho a área do setor. Se eu multiplico em cruz e coloco naquele formato da aula passada, da aula 1, olha lá, ó, θ sobre 360 vezes πr ao quadrado. Este θ é o ângulo central. Então, para cada ângulo central que eu tenho, eu posso, na substituição, saber qual é a proporção do todo que eu estou pegando. Exemplo, se o θ é 60 graus, você pegou uma fatia de pizza que corresponde a 60 graus de ângulo θ central. 60 sobre 360, simplificar por 60 em cima e embaixo, você vai ficar com 1/6 da pizza. Então, comer uma fatia de pizza com 60 graus de ângulo central é ter 1/6 da pizza devorada por você. Olha que delícia. Se o ângulo for de 90 graus, 90 sobre 360, simplifica por 90 em cima e embaixo. Vai dar 1/4 do total. Então, uma fatia de pizza com 1/4 com 90 graus, 90 graus de ângulo central, você tem 1/4 da pizza só para você. É muito luxo, né? 180 graus, então, você terá comido uma fatia de pizza. 180 graus sobre 360 vai dar metade da pizza. Continua sendo fatia, tá? Tem gente que acha que só porque o ângulo é maior do que 90 graus, você não tem mais um setor circular, o que não é verdade. O setor circular ele existe para qualquer ângulo entre 0 graus e 360 graus. Ok? E no título aqui do número 4, área do círculo e suas partes, outra parte importante do círculo é aquilo que nós chamamos de coroa circular. Uma coroa circular, até na aula passada nós fizemos um exercício que não dependia de conhecermos a coroa circular, mas no fim vinha uma coroa circular lá. Imagine um círculo maior, um círculo que eu vou chamar grande, tá? E um círculo menor de mesmo centro do círculo grande. São duas circunferências, então, uma grande e outra pequena, que a gente chama de concêntricas. É como se você pegasse numa cartolina, desenhasse uma circunferência, um círculo grande, e dentro dela, de mesmo centro, um círculo pequeno. E recortasse esse círculo pequeno e jogasse fora. Entende o que eu quero dizer? Você tem uma circunferência de raio grande, é rão, e uma de raio pequeno, é rinho. Você recorta esse círculo de raio, é rinho, e joga fora. Você tem uma coroa circular. A coroa, gente, é essa área que lembra um anel plano, né? Um anel no plano. É essa área interna ao círculo grande e externa ao círculo pequeno. Já até escrevi aqui porque não tem segredo. Se eu peço para você calcular a área da coroa, é pegar a área da grande e tirar dela a área do círculo pequeno. A área do círculo grande menos a área da circunferência, círculo pequeno, pequena. Escrevi pequena pensando em circunferência. Só isso daqui já resume bem. Agora, claro, qual que é a área da grande de raio é rão? Π é rão quadrado. Menos π é rinho ao quadrado, que é a área da pequena. Aqui já está lindo. Mas se você olhar em livros, o que eles fazem? Eles colocam o π em evidência, para escrever π vezes é rão quadrado menos é rinho quadrado. A linha de cima me parece perfeita para a gente saber. Vou além.
Essa primeira linha, para mim, é show de bola, é ela que você precisa perceber. Coroa circular é um anel plano, criado a partir de duas circunferências de mesmo centro, onde eu tiro da grande a pequena. Tá? Recorto e jogo fora. Fechado o negócio? Sabe quem chegou agora? Os exercícios. Vamos lá? Vamos treinar? 44 da sua apostila. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Só um detalhe, o que é trapézio isósceles? Trapézio, está aqui, o lado AD é paralelo a BC, e ele é isósceles quando os lados transversos, os lados não paralelos, são congruentes. Então AB é congruente a CD, ok? São iguais. Muito bem. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD, que determina, informação importante, hein? Que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura é. Minha gente, vem comigo aqui do lado. Trouxe a figura para a gente dar aquela famosa rabiscada, né? Ele fala em 5 triângulos de mesma área. 5 triângulos de mesma área. Todos têm a mesma altura, você reparou? Porque, ó, se AP for a base desse primeiro, a altura sai do vértice B e vem formar 90 graus aqui. É a altura do próprio trapézio, né? A distância entre as bases menor, PC, e maior. Desse outro do lado, se BM for a base, a altura sai do vértice P e vem formar 90. Então eles têm a mesma altura. Mesma coisa para este, para este e para esse. Tá? Ele disse no texto que o M é ponto médio de BC, quer dizer, M divide BC em dois pedaços iguais. Chamei de X só para ficar com alguma letra, nem precisava. Moçada, o fato é que se os 5 triângulos têm mesma altura e nesses dois a base é x, a altura h base x dividido por 2, x vezes h dividido por 2 está dando a. Veja que nesse a área é a. A base eu ainda não sei, mas a altura também é h. Mesma coisa nesse triângulo, nesse triângulo. Ora, se eles têm a mesma área e mesma altura, a base também é a mesma. Saca? Então a medida x, que é a medida de BM, que é a medida MC, também é a medida de AP, PQ e QD. E aí, veja o que ele quer. Acabei até marcando já a resposta, porque está muito na cara. Ele quer BC, a razão entre BC e AD. É a divisão entre BC e AD. BC, eu sei que mede 2x. Não interessa quanto é x, mede 2x. E o AD? Conte, de A até D. 1, 2, 3x. Simplificando o x em cima e embaixo, dividindo um pelo outro, 2/3. Já estava marcada a letra B faz tempo. A partir do momento que eu percebo a mesma área e mesma altura, os triângulos têm que ter a mesma base. Letra B. Olha que delícia de exercício. Fizemos uma conta. X dividido por x. Sensacional, não é? Vamos para o próximo? Este é muito bacana. O 140. Vai seguindo por aqui, tá? Não precisa pegar a apostila até você localizar na página. Depois, assistida aos vídeos, assistida aos exercícios feitos, você vai ter sugestões minhas na publicação do vídeo, no ambiente da publicação, e você pode tentar refazer, se for o caso. Mas segue por aqui que o texto está bonitinho para a gente seguir. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC. Essa informação vai ser importante. E essa diagonal mede 29 metros. A distância do ponto D a AD é de 8 metros e a distância de E a AD é de 20 metros. Até aí, tudo bem. A área em metro quadrado desse terreno é igual a... Primeiro, né? O que é um pentágono? Você sabe, é um polígono de 5 lados. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala de uma diagonal AD. Diagonal é um segmento que une vértices não consecutivos.
Vértices consecutivos são vértices que estão na sequência. Vértices consecutivos você liga pelos lados. Tá? Então eu tenho uma diagonal AD, que é um segmento que une vértices não consecutivos. Vamos traçar? Traçar aqui do lado. Ó. Já colocando a medida 29 metros ao BC. Aliás, agora há pouco na leitura, na minha pausa, eu acho que eu falei uma medida equivocada. Eu vou refazer a minha fala. A diagonal AD mede 50 metros, né? Eu acho que eu falei que media 29. Perdoe, tá? Quem é de medida 29 é o lado BC. Ele fala aqui, ó. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC que mede 29. BC mede 29. Na minha leitura, eu acho que falei ao contrário. Acho. É emoção, né, gente? Estou emocionado em poder te falar esse tema tão importante. Mas vem cá. Então, BC mede 29, o texto diz, e AD mede 50. Não dá para ter dúvida. AD, que não veio traçado, eu tracei agora. Mede 50 metros. Ok? Tá aqui. E aí, uma informação importante. AD é paralelo a BC. AD é paralelo a BC. Meu amigo e minha amiga, você que me acompanha, reconhece comigo que ABCD é um trapézio? Por que é um trapézio? Porque ele garantiu para nós que AD é paralelo a BC. Então eu já tenho a base menor e a base maior. Se eu souber a altura, que é a distância entre as bases, eu já sei calcular esse pedaço da figura que ele quer a área. Porque ele quer a área de tudo. Né? Eu já dividi num trapézio e num triângulo. Se eu souber a área do trapézio, acabou. Eu sei. É a distância de D ao lado AD. Quando ele fala a distância de um ponto até um lado, essa distância é perpendicular ao lado. Chega perpendicular. E como AD é paralelo a BC, então tem um segmento que é perpendicular a BC. Esse 8, ele é perpendicular a BC e a AD. Ou seja, minha gente, 8 é a altura desse trapézio. Já tenho tudo para calcular a área desse trapézio, então, de cima. E embaixo, será que eu sei calcular a área desse triângulo? Sei porque, ó, 50 pode ser a base. Então, este segmento que eu trago vai ser a altura. E ele deu. É a distância de E até AD, ó. Chega perpendicular. Mede 20 metros. Então eu tenho tudo para dizer que a área do terreno é a medida da área do trapézio ABCD mais a área do triângulo ADE. Área de trapézio, base menor mais base maior vezes a altura sobre 2, menor mais maior vezes a altura sobre 2, e a área do triângulo naquele sentido de base vezes a altura dividido por 2. Gente, só continhas, simplifica o 2 com o 8, minha sugestão. Aqui dentro 79 vezes 4 vai ficar. Aqui simplifica o 20 com o 2 dá 10, fica 500, e aí vai ficar 500 mais 316, 816 metros quadrados. Tá? Essa é a área na alternativa C. Você dividiu o terreno em dois polígonos conhecidos, um trapézio e um triângulo, e acabou. Bem de boa? Vamos continuar os treinos, talvez esse seja o mais bem elaborado. A gente vai precisar lembrar de mais coisas. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Hexágono regular é um polígono regular, onde todos os lados têm a mesma medida, no caso a medida L, tá? E todo hexágono regular pode ser dividido em 6 fatias, que serão os 6 triângulos equiláteros que eu vou te mostrar na sequência. Ok? Vamos continuar a leitura. Se a área do círculo inscrito, lembra do inglês? O círculo ele está dentro do hexágono, então. Os lados do hexágono tocam o círculo em cada um dos seus lados num único ponto. Se a área do círculo inscrito no hexágono é de 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é. Olha o que ele está dando então, o raio do círculo, ele marcado perpendicular ao lado L. Minha gente, se a área do círculo é 3π, significa que πr quadrado é 3π, significa que, simplificando π de um lado e do outro, extraindo raiz quadrada dos dois lados, o raio mede raiz de 3 metros. O raio do círculo. Agora, olhando para o hexágono só para ele.
Como eu te disse, dá para dividir em 6 fatias, que são 6 triângulos equiláteros, onde o lado L vai ser lado de cada um dos triângulos equiláteros que eu divido o hexágono. Lembra disso? Reconheça comigo, ó, pela cor, o que é R lá em cima, na figura de cima, aqui, aparece aqui embaixo, no lugar da altura da fatia. A fatia, que é um triângulo equilátero, tem na sua altura este H. O que é R lá em cima é H aqui embaixo. Significa dizer que o H é raiz de 3 metros. E o que é a altura do triângulo equilátero de lado L? Nós falamos disso agora há pouco, quando eu fiquei sugerindo que você lembrasse. É lado raiz de 3 sobre 2. Dá para calcular por seno de 60. Falamos disso. Onde lado raiz de 3 sobre 2 é a altura e essa altura é raiz de 3. Raiz de 3 de um lado e do outro simplificado, ficou 1 aqui. Sobe o 2 multiplicando, o lado mede 2 metros. Ainda não é a resposta, mas eu já sei que o lado do hexágono mede 2 metros. Minha gente, se o hexágono tem todos os lados medindo 2 metros e eu divido o hexágono em 6 triângulos equiláteros, está fechado o negócio. A área do hexágono regular corresponde a 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Onde 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso que está aqui é a área do triângulo equilátero, né? Eu estou multiplicando por 6 porque são 6 triângulos idênticos e equiláteros. Lado L é 2, 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, isso tudo multiplicado por 6. Dá para simplificar, né? 4 com 4, sobrou 6 raiz de 3, metro quadrado, letra B. Opa, letra B de bola. Acabei não colocando aqui a seleção, mas é letra B de bola, né, minha gente? Que belo exercício, né? Que link legal entre circunferência e hexágono. E vamos fechar o nosso encontro? Nesse último, você viu que a ansiedade era tanta que eu até cliquei. Olha que legal. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Está ali o exemplo do que é a Ecofonte, para economizar tinta. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio x sobre 3. Olha a informação agora. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Nós queremos reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Significa que a fonte grande e a pequena são semelhantes, são proporcionais. Pois nessas condições o tamanho adequado da fonte será. Trago para você o que é o exemplo que está acontecendo. A fonte do tamanho 192, eu quero diminuir para um tamanho T. Ele quer que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial. Ele quer o tamanho T da fonte. Moçada, a área a ser pintada, estou traduzindo o que está escrito em vermelho para uma linguagem mais matemática. A área a ser pintada, 1/16 da área inicial. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar essa área inicial que está aqui, vamos descer ela dividindo para escrever assim, ó. Área pintada sobre a área inicial, 1/16. Não são figuras, que não são triângulos, é verdade, mas não são figuras semelhantes, proporcionais? Aquilo que vimos para áreas de triângulos semelhantes vale para qualquer figura semelhante a outra. A área a ser pintada com a área inicial. A área da nova fonte dividido pela área da fonte grande. Tem que ser 1/16. Ok? E o que é 1/16 quando eu comparo áreas de figuras semelhantes mesmo? É a razão de semelhança k ao quadrado. E a razão de semelhança, minha gente, não é a razão entre medidas lineares correspondentes? Eu não tenho a medida que eu quero ter e a medida grande 192? Ó, se eu estou fazendo 1/16, eu estou fazendo pequena pela grande. Então eu monto, no lugar de k, a razão entre t da pequena pela grande 192. E isso ao quadrado.
Extrai raiz quadrada dos dois lados. Fica 1/4. Ó, volto. Opa. Daqui. Extrai raiz quadrada dos dois lados. Caímos aqui. Multiplica em cruz. Você tem que ter 192 dividido por 4. T, o tamanho da nova fonte, tem que ser 48. No item B. Beleza. O que vale para triângulos semelhantes, vale para qualquer tipo de figura, desde que eu tenha figuras semelhantes. Tá certo, minha gente? Essa é a nossa despedida. Espero mais uma vez que essa aula tenha sido super proveitosa a você, que você tenha conseguido lembrar e aprender coisas novas. Nós nos encontraremos de novo com aulas gravadas mais uma vez daqui a algum tempinho. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.